Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema do vídeo de hoje vai ser sobre Caná da Galileia, onde, segundo a tradição, Jesus fez o seu primeiro milagre e iniciou a sua vida pública. Esta aldeia de Caná da Galileia, ela fica muito próxima de Nazaré, fica mais ou menos a 10 km e fica no intervalo entre o lago da Galileia e a cidade de Nazaré. E Jesus foi convidado para um casamento, e aí nós temos as famosas bodas de Caná, e faz o milagre que transforma a água em vinho. Então Jesus é convidado para um casamento nesta vila de Caná. Nós não sabemos se os noivos eram da família de Jesus. Sabemos sim que Maria, a mãe dele, também estava presente e Jesus levou os seus apóstolos a esse casamento. Portanto, foi um convite de casamento muito alargado e bem grande. Mas o mais importante é saber que, segundo o Evangelho de São João, este é o primeiro milagre que Jesus faz, está bem? O que é que aconteceu? Nós estamos num casamento, estava tudo a correr bem e de repente o vinho acabou. E o vinho ainda hoje é importantíssimo nas nossas festas, quer dizer, quando nós fazemos um casamento, fazemos um batizado, depois quando estamos no restaurante a comer, normalmente é bem arregado e normalmente as pessoas bebem sempre um bocadinho mais do que o que deviam. Mas Maria dá-se conta desse problema e vai ter com Jesus, tipo assim, em segredo, e diz: olha, o vinho já acabou, eles não têm mais vinho. E Jesus até lhe dá assim uma resposta muito pouco educada, que é: e o que é que eu tenho a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Mas Maria percebe imediatamente uma coisa. Maria sabe que o momento de Jesus está quase a despertar. E que, portanto, ele vai começar uma nova jornada, uma nova missão, a transmitir uma nova mensagem. E na realidade, este milagre que se dá da transformação da água em vinho não é mais do que, digamos, mostrar aquilo que Jesus na realidade quer fazer. Ele quer transmitir uma nova mensagem que traga alegria às pessoas. E aquilo que ele quer é transformar as pessoas através dessa mensagem. Se nós quisermos, fazermos essa comparação. Nós podemos fazer essa comparação entre a transformação da água em vinho, na transformação de Jesus, digamos, na sua mensagem para dar alegria às pessoas. E Maria tem uma atitude muito engraçada. Apesar da resposta torta de Jesus, ela vai ter com os servos que estavam a servir o vinho à mesa e diz-lhes: olha, aquele senhor que ali está, vocês vão estar atentos. E se ele vos pedir para fazerem alguma coisa, vocês façam tudo o que ele disser. E na realidade, Jesus, percebendo o problema da falta de vinho, levanta-se, vai ter com os servos, e eles tinham umas talhas cheias de água, e depois eu já explico para que é que serviam essas talhas, e Jesus manda encher aquelas talhas de água. E eles enchem, e depois Jesus apenas disse: agora podem servir
à mesa. E os servos, quando retiram os jarros de água de dentro das talhas e começam a servir à mesa, eles percebem imediatamente a transformação, porque o que eles estão a servir, na realidade, é o vinho. E inclusive, depois, o chefe daquele casamento ou daquela cerimónia faz um elogio à família dos noivos, dizendo que parabéns, porque aquele vinho era muito bom. E que, por norma, o que é que as pessoas faziam? Primeiro, serviam normalmente o vinho bom, e depois, quando as pessoas já estavam assim um bocadinho mais quentes, serviam um vinho menos bom. E as pessoas não tinham já capacidade para avaliar. Mas naquele casamento eles fizeram ao contrário. Primeiro serviram um vinho mau e então a seguir, sim, serviram um vinho ótimo. E era o vinho que Jesus acabou de fazer no milagre de transformar a água em vinho. Agora há um dado muito engraçado neste milagre. Ou seja, é o primeiro milagre que Jesus faz, mas Jesus não faz publicidade desse milagre. Ou seja, quem é que na prática percebeu aquela transformação? Jesus, Maria e as pessoas que serviram à mesa. Mais ninguém soube que Jesus transformou a água em vinho. Mas é engraçado aqui que Jesus leva os apóstolos, ou seja, ele já tinha estado em Cafarnaum, já tinha escolhido as pessoas que o iam acompanhar na sua vida pública, mas provavelmente ainda só os tinha, digamos, conquistado ou cativado pela mensagem. Portanto, e mesmo aqui em Caná da Galileia, digamos, quem fica a saber deste milagre é Maria, Jesus e os servos e os apóstolos não percebem nada do que aconteceu. E se quiserem, como conclusão desta primeira parte do vídeo, Jesus não precisava de fazer milagres para toda a gente saber. Portanto, Jesus não se gabava para que toda a gente pudesse bater palmas. Sim, Senhor, Ele transformou a água em vinho. Jesus procura fazer estes gestos numa certa humildade e até de uma forma que as pessoas não percebessem logo. Essa não é a sua ideia. Jesus quer transformar as pessoas não por coisas milagrosas, por atos especiais, mas sim pela sua mensagem. Ele quer se concentrar dessa maneira de cativar as pessoas. E este milagre que Jesus faz é a maneira como Jesus quer transmitir a sua mensagem. Jesus não quer passar por mágico, não quer passar por poderoso. Portanto, ele quer passar de uma forma escondida. E por isso, estes milagres que Jesus faz, não há praticamente publicidade. Está bem? No fundo, ele quer cativar as pessoas e levar a transformação das pessoas pela sua mensagem e não propriamente pelos seus milagres. Está bem? Isto é uma mensagem escondida desta passagem. Se quisermos resumir, Jesus faz milagres para transformar interiormente as pessoas. É essa a mensagem. Agora eu vou falar do local que nós visitamos. Quando lá vamos, a Caná, nós visitamos uma igreja católica. Eu sou honesto, eu nunca visitei outra igreja ali. Eu sei que existe uma outra igreja ortodoxa que reclama ser o local do milagre, mas pronto, entramos ali. E por norma, já por várias vezes nós celebramos lá a Eucaristia, mas muitas vezes não dá, não temos tempo. Fazemos sempre uma celebração de renovação do sacramento do matrimónio. Reparem, nós vamos em grupo e no grupo há sempre um casal, ou dois, ou três, e a gente pede a essas pessoas que se cheguem à frente e na prática nós repetimos quase o ritual do casamento. E o que pedimos é que eles se lembrem desse momento especial da sua vida e, digamos ali, naquela igreja onde Jesus fez este milagre num casamento, eles renovem esse amor e essa fidelidade um ao outro. E para essas pessoas acaba por ser um momento bastante marcante. Está bem? Inclusive, no final, a igreja, digamos, dá um diploma com o nome deles, se eles quiserem levar como recordação para casa, em que, naquela igreja, digamos, se recordaram do seu casamento.
Mas depois nós visitamos, digamos, aquele espaço que é uma espécie de pequeno complexo. E é muito engraçado que a igreja hoje, que lá está, é uma igreja bonita, moderna, mas que está construída em cima, digamos, das ruínas de uma antiga igreja bizantina. E, inclusive, no chão, eles têm algumas partes que são de vidro, para nós podermos ver, digamos, esses mosaicos e alguns escritos em grego que pertenciam a essa igreja bizantina. E isto é muito importante para as pessoas que visitam a Terra Santa, porque durante 8 dias elas vão muitas vezes ver, digamos, essas ruínas ou essas igrejas antigas. E isto é muito importante porque o que é uma igreja bizantina? É uma igreja que foi construída depois do Édito de Milão de Constantino, 313, em que os cristãos tiveram a liberdade e puderam construir igrejas, edifícios, e no caso da Terra Santa, que marcassem os espaços por onde Jesus viveu e por onde Jesus passou. E então as pessoas começam a perceber isso e, digamos, ao olhar para qualquer coisa que diz respeito ao templo bizantino, as pessoas percebem logo que estão num local que foi construído muito próximo do templo de Jesus. E isso é muito importante para começar a introduzir as pessoas e entenderem na prática o que vão visitar e o que vão ver durante 8 dias, está bem? Isso normalmente é uma coisa bonita. Mas depois, esta igreja bizantina, ela também foi construída por cima de outro complexo ainda mais antigo. E nós podemos descer essas escadas e ir, digamos, uma espécie de cave da igreja bizantina. E então aí o que nós temos é umas ruínas de uma antiga casa importante ali em Caná, está bem? E inclusive, no meio, eles colocaram uma talha igual àquela que fala no Evangelho. E, meus amigos, estamos a falar de uma pedra enorme, quase da minha altura, e que, digamos, por dentro, ela é oca e era para encher água. Bom, essas talhas, por norma, não era para meter vinho. Ali não se punha o vinho. Eram enchidas com água e servia para que, quando as pessoas iam comer, lavassem as mãos, se purificassem antes da refeição, está bem? Então nós podemos visitar essa cave, podemos ver essa talha e podemos perceber ali, digamos, um bocadinho as salas que existiam naquela casa que está ali por baixo, está bem? Depois nós, quando subimos, ainda conseguimos ver uma cisterna e então começamos a ver, na realidade, digamos, os alicerces dessa igreja bizantina e então voltamos a subir até ao andar mais superior, onde está a igreja moderna. E, portanto, por norma, é também um momento cultural muito importante para as pessoas que visitam. E depois não há ali muito mais para fazer em Canaã, está bem? Depois nós saímos, vamos em direção à paragem do autocarro, mas normalmente nós damos ali 10, 15 minutos às pessoas, porque aquilo tem muitas lojas, muitas lojinhas, e as pessoas têm tempo para comprar uma pequena recordação e, sobretudo, beber o famoso vinho de Caná, está bem? É uma tradição dali, digamos, é um vinho muito doce, não é um vinho para se beber assim à mesa, ao almoço ou ao jantar, digamos que ele é muito parecido com o nosso vinho do Porto, é para beber assim em cálices pequeninos e não é para beber muito, senão depois as pessoas já não querem sair dali, está bem? Mas eu agora tenho que explicar porque é que nós paramos em alguns sítios, e no caso aqui da aldeia de Caná, e deixamos as pessoas ir às compras. É importante perceber isso. A aldeia, ela em si, é árabe, portanto não é judaica, não há judeus. Mas eles não são todos muçulmanos, é bom entender isto. Ou seja, normalmente nesta zona de Israel, estas cidades, vilas e aldeias árabes, uma percentagem menor, cerca de 30% por norma, elas são árabes cristãos. São cristãos, são pessoas que reconhecem Jesus Cristo, acreditam na ressurreição e seguem a mensagem de Jesus. Portanto, não são muçulmanos, tá bom? Agora, eles vivem ali
um problema. É que, como a maioria é muçulmana e quer que todos sigam o islamismo, eles, digamos, não são muito amigos uns dos outros e então os árabes muçulmanos criam imensas dificuldades aos árabes cristãos. E, digamos, os cristãos ali, eles não têm praticamente muita possibilidade de viver uma vida social, digamos, igual. Aliás, esta divisão que existe entre muçulmanos e cristãos árabes, digamos, é ali uma guerra, é uma coisa muito intensa ali. Portanto, está bem? Mais do que uma questão religiosa, é uma questão de identidade. Ok? Por exemplo, um muçulmano não casa com uma cristã. Ou um cristão não casa com uma muçulmana. Isso é praticamente impossível. E se isso acontecer, eles praticamente são expulsos da família. Tá bom? Mas como a maioria é um bocadinho não, a maioria é muçulmana, então eles não dão acesso aos cristãos aos serviços públicos. Então a maioria destes árabes cristãos conseguem ter um futuro dedicando-se basicamente ao comércio. E a maior parte das lojas pertencem a estas famílias cristãs. Então o que nós fazemos é dizemos às pessoas, olha, se quiserem podem comprar uma recordação, gastar algum dinheiro, sabendo que estamos a entrar numa loja de árabes cristãos e de alguma maneira nós os estamos a ajudar. Ok, para nós estamos a passear, estamos em peregrinação, aproveitamos, fazemos um bocadinho de turismo, mas sem querer estamos a fazer uma espécie de, eu chamo turismo solidário, ou seja, estamos a ajudar alguém que se identifica connosco. E é isso que nós dizemos às pessoas quando lhes pedimos para entrarem em algumas destas lojas, está bem? E a reflexão final deste vídeo é muito simples, ou seja, é neste espaço e neste casamento que Jesus se dá a conhecer verdadeiramente ao mundo. Mas eu vou pedir que vocês olhem para a atitude de Maria. Na realidade, essa atitude é aquela que todo cristão deve ter. Maria foi ter com Jesus, avisou do problema e pediu ajuda. Qual foi a resposta? Não obteve resposta, mas ela não desistiu. Ela esperou que Jesus, digamos, fizesse qualquer coisa. E, portanto, no fundo, quando nós, cristãos, rezamos e pedimos a Deus qualquer dom, qualquer graça para a nossa vida, nós nem sempre percebemos logo a resposta de Deus. Mas não podemos desanimar. Devemos esperar, estar numa atitude de oração e de espera que mais tarde ou mais cedo Deus vai atuar ou Jesus vai operar o milagre e vai transformar a nossa vida. Está bem? Essa é a reflexão deste milagre das bodas de Canaã, desta transformação da água em vinho, de que mais do que uma transformação da água do vinho, é uma mensagem para dentro de nós. Vocês, por dentro, eram água e agora passam a ser vinho, passam a ter sabor, passam a conseguir provocar, passam a conseguir estar mais alegres. É essa a mensagem desta aldeia de Canaã para quem a visita. E digamos que Maria era uma pessoa que conhecia muito bem Jesus, educou-o durante 30 anos, portanto era muito cúmplice de Jesus, está bem? E portanto Maria sabe, quando nós temos essa cumplicidade na oração com Deus, nós sabemos muitíssimo bem quando é que as coisas vão acontecer, nós sabemos muito bem quando é que Deus está a falar connosco. E isso é uma experiência que o cristianismo deu às pessoas, que foi não desanimarem, acreditarem, terem fé. No fundo é isso. Rezar é ter fé de que a sua vida se vai transformar e que a sua vida vai ser uma vida de felicidade. É isso que interessa nesta mensagem cristã, está bem? E olha, meus amigos, não tenho muito mais para vos dizer. Eu espero que tenham gostado. Vocês já sabem, eu peço-vos que, se gostaram deste vídeo,
partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal do YouTube para nos ajudar a crescer, para que mais pessoas possam ver e ouvir esta mensagem e espero que tenham gostado e já sabem, cá nos vamos ver num próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, está bem?